Olá, queridos jovens, sejam todos bem-vindos a mais um Quem Estudou a Lição. E essa semana é uma semana especial, chegamos à nossa 9ª lição da Escola Sabatina, que tem como título Evidências da Ressurreição. Tema espetacular, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você. Mais uma vez quero dar as boas-vindas aos meus colegas que me acompanham nessa temporada maravilhosa. Danilo, Daniel e Tamires, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. E estamos chegando também ao final dos nossos 10 dias de oração. Eu tenho certeza que também tem sido uma bênção para cada um de vocês. Para você também que está nos acompanhando, eu sei que você está envolvido aí nesse movimento na sua igreja, um movimento importante. Estamos buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso tem sido muito útil, na verdade, nesses dias. E eu queria saber aqui dos meus colegas, né, como tem sido essa experiência desse movimento tão especial de oração. E nesse ano, né, Danilo, com um tema bastante diferente dos demais. Acredito que ele chega muito a contribuir, né, na nossa vida espiritual, pois o tema, o Espírito Santo. Como tem sido para você essa experiência? É muito boa, né? Eu gostei muito da proposta do tema. Na verdade, antigamente sempre era 10 dias de oração, 10 horas de jejum, né? Porque a gente incentiva justamente a oração e o jejum, né? Mas dessa vez a gente fez aí 10 dias de clamor, né? Pedindo o Espírito Santo, ali justamente se baseando ali em Atos, né? Em Atos 1 e 365 dias de oração, porque a gente ora todo dia, né? Então eu achei a proposta muito boa. Sempre é muito bom, né? A gente sempre prega aí nesses dias. Então é interessante você estudar. Para quem não participou, não sabe, o grande ponto é que é um momento onde a igreja toda estuda, né, uma lição, e tem o pregador, ele fala justamente algo nesse sentido. Então realmente bem interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? De fato, foi muito bonito, né? Ver, pelo menos da parte da minha igreja, o áudio geral ali tratar desde o início do mês e agora amanhã, né? O último dia do mês, todo mundo se juntando ali para ter algo a oferecer para a membresia, trabalhando. No começo do mês ali com o culto matutino, depois o período de carnaval, e agora finalizando esse mês maravilhoso, né? Que é logo o início do ano. Tem gente que diz que o ano começa só depois do carnaval. A gente já começou o ano com Caleb e com todo esse clamor. Tem sido muito bom de fato participar de tudo isso. Muito bem, espero que a gente possa sentir realmente a diferença desse movimento, né? Como você bem falou, Daniel, iniciamos o ano pregando o evangelho, envolvidos na missão Caleb, o mês de fevereiro buscando, clamando a Deus, né, pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós, que esse ano possa ser um ano realmente abençoado, que a gente possa fazer a diferença, que possamos de fato ser usados pelo poder do Senhor, para que muitas e muitas pessoas se convertam a Cristo, né? Essa é a nossa súplica, é o nosso maior desejo, porque nós queremos que muito em breve o Senhor volte, não é isso? E aí vamos entrar para a nossa lição, vamos estudar a nossa lição que tem um título muito especial, mas antes, como sempre, vamos pedir a presença do Senhor em nosso meio. Quero pedir que o Danilo, nesse momento, dirija essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de entender, né, um pouquinho da Tua graça. Perdoa nossos pecados, nos ajuda a entender a lição e abençoa cada escola sabatina que vai estar acontecendo em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Então vamos lá. Evidências da ressurreição. E aqui apresenta a nossa charge da semana. E Danilo, por favor, que você possa interprete para a gente aqui essa charge. Fique à vontade para fazer os seus comentários acerca desse primeiro momento aqui, também do domingo. Evidências da ressurreição, e aí você vê aí que é mostrado o sepulcro, né, de Buda, de Confúcio, de Allan Kardec, só que o de Jesus é o único que está aberto, né? O grande ponto aqui da charge é mostrar uma coisa muito importante para o cristianismo e para o mundo inteiro.
Na verdade, Cristo ele não apenas foi um grande mestre, não foi apenas o Filho de Deus, mas ele ressuscitou para mostrar que há esperança. E aí, para poder explicar esse tipo de coisa, eu vou aqui lá na parte da comunidade que ele cita 1 Coríntios 15, 19 e 20. Ele fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Perceba aí o detalhe, né? A questão é que a gente tem um grande problema. Todas as religiões que a gente estudou aqui, elas surgiram pelo problema do mal, pelo problema do sofrimento, pelo problema da morte. E o grande ponto aqui é que se a nossa vida ela se limita justamente a simplesmente viver e depois morrer, de qual sentido? E é justamente isso que os filósofos existencialistas, que a gente já comentou em algumas direções anteriores, chegaram à conclusão. Olha, se a vida depois te morre, então não tem sentido. Se Deus... É o absurdo da vida. A questão é que você vai viver, Deus ele não existe, então a vida não tem sentido. Porém, para o cristão é diferente. Olha o que ele continua falando no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então a questão é que Cristo não apenas ele, diferente aqui de Confúcio, diferente de Buda, diferente de Allan Kardec, diferente de qualquer um desses mensageiros e desses homens sábios, a questão é que Cristo, ele foi o único que resolveu o problema do pecado, o único que resolveu o problema do sofrimento, o único que resolveu o problema da morte. Porque ele venceu a morte para nos dar a vitória também. Então Cristo é aquele que agora, ressuscitando ele agora com primícia, ou seja, mais importante daqueles que dormem, ele é o exemplo para a gente. Se ele morreu e ressuscitou, nós também, mesmo que a gente morra, a gente vai viver. Está lá em João 11, né? Danilo, muito bem colocado aí o comentário que você fez. E aí, quando a gente chega lá na segunda-feira, tem como título Por que ele vive? E toda essa lição vai falar, né, dessa trajetória, das evidências da ressurreição. E eu queria que a Tamires também nos ajudasse aqui, né, nos situando do que é que nós encontramos aqui, do que foi encontrado na segunda-feira. Ok, então, no domingo, né, a gente consegue observar aqui que para os seguidores de Jesus, aquele domingo específico, né, que eles ainda não sabiam que Jesus iria ressuscitar, eles estavam com um sentimento de perda, né? Ou seja, todo mundo ainda estava sofrendo diante de toda a situação, tudo o que havia acontecido. E Maria, né, ela vai naquele domingo, ela acorda cedo ali e vai naquela intenção, né, de ir cuidar ali do corpo de Jesus, como até uma forma, né, de expressar o desejo dela de honrar aquele que fez tanto por ela, quando estava ali ainda em vida, né? Então, o objetivo de Maria era que, de fato, ela honrasse, né, o seu Deus. E Maria foi, de fato, profundamente amada, né? Ao longo da trajetória da história dela, a gente observa, né, que em várias situações ela realmente foi amada e ali ela foi transformada, né? Aquela mulher que outrora fazia coisas erradas, né? Agora realmente era uma nova criatura. E ela chega ali, percebe-se que o túmulo está vazio e ela chora, ela fica triste, fica angustiada, né? Pensando, poxa, além de tudo que aconteceu, ainda levaram o corpo do meu mestre, né? E ali ela fica lamentando porque de fato ela agora nem algo palpável, né? Ela teria mais. Então ela fica ali angustiada. Mas quem aparece ali para consolar, né, aquela mulher, o próprio Jesus. Né? E ela até então ela não tinha nem se apercebido quem era, né? Ela percebe ali depois que de fato aquele era o Jesus a quem ela estava, né, procurando. E a gente consegue observar aqui também, né, que antes de subir ao Pai, Jesus parou para consolar uma mulher de coração partido. Então a gente observa que Jesus ele se importa, né, com cada um de nós. Se importa com as nossas necessidades, com os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Então, Jesus se importa com tudo, né, que passa na nossa vida. Então, ele esperou ali um pouquinho, né, a ponto de realmente subir aos céus, adiou alguns minutos ali, né, para de fato proclamar a maior vitória do universo, né, que foi realmente vencer ali a morte. Então, o foco da missão de Jesus sempre estava nas pessoas. E por último, aqui diz que a história dela, né, nos ensina, né, no caso a história de Maria,
que a graça de Deus nos encontra exatamente onde estamos, mas nunca nos deixa no mesmo lugar. Então esse é o Jesus transformador, que muda vidas assim, né? Que às vezes você, poxa, aquela pessoa parece que não vai ter jeito. Mas quando Jesus entra, realmente ele transforma por completo. Aí vem uma pergunta que precisa de uma resposta. A ressurreição, de fato, é um fato ou ficção? E essa pergunta, Daniel, ficou para você. É fato ou ficção a ressurreição de Cristo? Há quem diga qualquer coisa, né? Há quem diga que é uma ficção, que não aconteceu de verdade a ressurreição, mas aqui a lição ela aborda aqui 4 pontos muito interessantes que levam a acreditar-se que é um fato. O primeiro é que tem gente que acredita que Jesus desmaiou na cruz e aí colocaram ele no túmulo, depois no outro dia ele saiu andando e ficou bem. Mas isso daí é uma impossibilidade, é uma ingenuidade tamanha, porque os romanos, de acordo com a história, eram especialistas em não fazer sofrer somente, mas matar aqueles que caíam em suas mãos. Então Jesus de fato morreu. É o primeiro ponto. O segundo é que o túmulo estava vazio, ninguém conseguiu apresentar o corpo de Cristo e quem testemunhou foram mulheres, que naquele tempo não tinha muita validade em tribunal nem nada. Então, por que que os discípulos, né, por que que os escritores, os evangelistas colocariam ali que mulheres tinham testemunhado o túmulo vazio, foram as primeiras ali a ver que tinha acontecido, se não fosse verdade, né? É o mesmo que você chegar assim, com uma brincadeira. Não, cheguei aqui, estou brincando de uma verdade. Todo mundo vai dizer assim, é lógico que ele está brincando. Naquele tempo seria dessa maneira. Mas não, é um fato tão curioso que tinha que ser verdade ao ser apresentado. Além de que os inimigos do tempo, né? Você vai poder ver ali na quarta-feira, vai ter uns textinhos que certamente você leu, que os inimigos eles sabiam que tinha acontecido. O túmulo estava vazio a ponto de tentarem inventar mentiras para não haver tumulto. O terceiro ponto é que ele apareceu de verdade e Paulo ele coloca lá em Coríntios que é para muitos, né? Para mais de 500 pessoas. E também o último ponto é que os discípulos foram transformados. Isso aí é um fato com muito peso naquela época e até hoje. Quem em sã consciência, não é 1, 2 ou 3, todos os discípulos, tirando João, morreram por conta dessa verdade, da ressurreição de Cristo. Quem iria ser preso, torturado, perseguido e morto por conta de uma mentira, por conta de uma alucinação, por conta de uma ficção? Ninguém faria isso aí. Mas eles de fato fizeram. Então a igreja crê fielmente que aconteceu. E agora eu já vou entrando aqui, já que eu comentei da quarta-feira, um pouquinho atrás. A quarta-feira ela traz aqui algumas verdades muito, muito importantes para a gente. Ela já inicia aqui com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, que é mais um fato. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Veja um fato curioso, a gente finalizou, né, na semana passada ali os grandes mestres que fizeram as grandes religiões no mundo fora o cristianismo, no qual eles poderiam, a religião deles consegue sobreviver sem eles. O Islã consegue sobreviver sem Maomé, o Buda pode tirar, mas os ensinamentos vão se manter, mas a gente viu, se eu lembro bem, eu acho que foi até Tamires que comentou, né? O cristianismo não sobrevive sem Cristo, muito menos sem o fato dele ter ressuscitado. Paulo está dizendo aqui, se Cristo não tivesse ressuscitado, que esperança teríamos? Ficaríamos no pecado, todo o ensinamento de Cristo ficaria por terra, porque o reino de Deus que ele queria pregar, que poderia acontecer e está acontecendo por meio como do clamor que estamos tendo, né, amanhã finalizando, esse clamor, que poder teria se Cristo não ressuscitasse? Então entra aí, a partir da ressurreição,
ele comenta aqui como essa verdade vai impactar a vida de pessoas que perderam entes queridos. A gente vê aí que, eu acho que vai comentar mais sobre isso, né? A ressurreição de Cristo traz uma esperança muito maior para essas pessoas, como também, veja que se Cristo ressuscitou, cai aí algumas invenções, né? Como reencarnação. Cristo não reencarnou, ele ressuscitou. Como também a questão da imortalidade da alma. Ele tinha que vir em carne. Não foi uma alma que apareceu ali, ele apareceu a muitos, de fato, como Tomé, né? Não, deixa eu tocar aqui para ver. É realmente em carne. Então, a ressurreição tira ali, escanteia completamente invenções como reencarnação, que a gente estudou no hinduísmo, e a imortalidade da alma. Isso, muito bem. E aí a gente chega na quinta-feira. Tem uma frase que a gente escuta bastante, que diz assim, ó, o detalhe, deixa eu lembrar, eu estava com a frase aqui na ponta da língua e acabei esquecendo. A simplicidade, a simplicidade está nos detalhes, alguma coisa do tipo. Agora me fugiu, se eu me lembrar, eu falo. Mas aí o título, né, da lição, Lençóis Dobrados. E eu queria ler aqui só a primeira parte aqui do parágrafo, que diz assim, ó, é curioso pensar que algo tão simples, a simplicidade está nos detalhes. Era essa a frase. É curioso pensar que algo tão simples quanto lençóis dobrados tenha sido o detalhe que convenceu João de que Jesus havia ressuscitado. Foi uma evidência silenciosa, mas poderosa, de que algo extraordinário havia acontecido. Primeiro, ladrões de túmulos não perdem tempo dobrando lençóis. Segundo, quem andava com Jesus conhecia seus gestos e hábitos. E aquele simples toque de ordem, em meio ao caos da crucificação, foi suficiente para que João compreendesse que Jesus estava vivo. Então, esse simples detalhe de ver ali, ao chegar no túmulo, ver os lençóis dobrados, e isso era uma grande evidência de que, de fato, ele tinha ressuscitado. Porque é lógico, né, se a gente utilizar do argumento de que o corpo tinha sido roubado, ninguém iria ter tempo de voltar para dobrar os lençóis e roubar, né? Geralmente, quando isso acontece nos dias de hoje, infelizmente, ninguém está livre de situações como essa, de ter uma casa arrombada, de algo ser roubado. Você tem um carro e alguém abriu seu carro e roubou algum pertence ali dentro, ou o próprio carro. Quando o carro é encontrado, está todo desvirado. Uma casa, quando é arrombada, para encontrar ali alguma coisa, a casa está toda desvirada. Ninguém desvira, encontra, arruma tudo de novo. Isso não acontece. Então, com Cristo, ao chegarem lá, João, quando chega lá, vê que o corpo não estava e os lençóis estavam ali todos dobrados. Então, isso para João foi o suficiente para provar que, de fato, Jesus tinha sido realmente ressuscitado. E a lição aqui na quinta-feira aborda 4 pontos, né? Primeiro, ressurretos em Cristo. A Bíblia afirma que várias pessoas ressuscitaram juntamente com Jesus naquele domingo e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A Bíblia, Mateus 27, 53, né, fala sobre essa situação. Testemunho dos discípulos, além de Pedro e João, Jesus apareceu a Cleopas e a outros discípulos no caminho de Emaús. Essa história está registrada lá em Lucas 24, deixa muito claro lá essa história, e também ele aparece em outros momentos também. Terceiro ponto, túmulo vazio, a sepultura não dizia uma palavra, mas testemunhava com força total. O corpo não foi roubado, pois Jesus havia ressuscitado exatamente como prometeu. Isso já tinha sido esclarecido antes mesmo, né, dele morrer, que ele iria morrer, mas que iria ressuscitar. Então, todos esses pontos são cruciais para mostrar que, de fato, a ressurreição aconteceu. Então, são evidências reais que realmente isso aconteceu. E o quarto, né, a convicção do Espírito. Embora Jesus tivesse anunciado que ressuscitaria, foi o Espírito Santo quem tocou o coração dos discípulos e abriu os seus olhos para que pudessem compreender essa verdade.
porque mesmo ele ressuscitando, alguns ficaram ali naquela tristeza, mas depois Jesus aparece para alguns dos discípulos, tem ali um diálogo e acontece ali o derramamento do Espírito Santo e a mente, a visão deles se abrem e eles passam a compreender todo o ensinamento que Jesus outrora já tinha dado acerca dessa situação. E aqui a última parte do texto diz assim: a ressurreição de Jesus não foi uma experiência mística nem simbólica. Foi um evento real e concreto. Essa verdade é a base firme da nossa fé. A certeza que nos sustenta. Porque Jesus vive, nós também viveremos. Romanos capítulo 6, verso 5. E aí eu queria deixar uma pergunta, né, para que você pudesse aí refletir, conversar com a sua classe. E a pergunta é a seguinte: você já viu Deus usar algo simples para mostrar seu poder ou sua glória? Reflita, eu tenho certeza que você vai ter muito o que comentar. Se você pensar direitinho, com certeza o Senhor já... Muitas coisas até aconteceu na sua vida, coisas simples, que demonstrou realmente o poder maravilhoso do Senhor. E aí, na sexta-feira, para nós encerrarmos aqui a nossa lição, tem como título o poder da ressurreição. E eu queria perguntar ao meu amigo Daniel, né, o que é que nós encontramos aqui para finalizar, arrematar o estudo dessa semana? Desejado de todas as nações, páginas 630 a 632, comenta: na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda, todos os queridos mortos ouvirão a sua voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com ele, acima de todo principado, potestade, etc. A pergunta que fica para fechar: que atitudes práticas podemos ter para compartilhar a esperança da ressurreição com a nossa comunidade, especialmente em um mundo que muitas vezes teme a morte ou duvida de tudo? Essa pergunta fica aí para sua reflexão, que você possa novamente também compartilhar com a sua classe. E aqui chegamos ao final de mais uma lição. Quero agradecer aos meus colegas que mais uma vez se prontificaram em estar aqui conosco. Deus abençoe a todos. Nesse momento a Tamires irá fazer a oração final. Oremos. Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de abrirmos a tua palavra, de aprendermos mais sobre ti. Te agradecemos pela tua morte, mas principalmente pela tua ressurreição, porque neste dia específico o Senhor mostrou que a morte já era derrotada. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a confiarmos e acreditarmos em Ti, a vivermos uma vida, né, de acordo com o que o Senhor deseja, para que um dia nós possamos também ouvir a Sua voz, reconhecê-la e ressuscitar também dos mortos. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos guardando, cuide também de cada um que tem nos acompanhado durante toda essa trajetória. É em nome de Jesus que oramos. Amém.